Conheça o projeto da exposição inédita Códigos Primordiais em cartaz no Oi Futuro. Saiba um pouco da história da Armazém CIA de Teatro e suas principais produções. Frederico Cardoso explica as reformulações da nova gestão da Associação dos Amigos do Tempo Glauber. E falando em Glauber Rocha, se entregue ao talentoso som de sua filha, Ava Rocha. Quando me flagrar, dando sopa por aí. Eu sou Caroline Menezes e sou curadora, junto com Fabrício Poltronieri, da exposição Códigos Primordiais. E nessa exposição a gente reúne 4 dos pioneiros da arte computacional, dos primórdios da arte e tecnologia. São 3 britânicos, Harold Cohen, Ernest Edmond, Paul Brown e um alemão, Frieder Nack. A gente trouxe para o Rio de Janeiro, aqui para o Oi Futuro do Flamengo, uma coleção de obras, são mais de 60 obras, né? Algumas delas datam de 1964, quando esses artistas, percebendo a potencialidade artística que tinha, a linguagem de programação, a linguagem computacional, eles começaram a desenvolver com o que a gente pode imaginar computadores bem primitivos, computadores às vezes que eram do tamanho da nossa geladeira ou uma bem maior do que isso, obras de arte que utilizavam o computador como não só como uma ferramenta, mas como um assistente, como um colaborador. Então, falando um pouquinho de cada artista, Ernest Edmond, ele percebeu em 1970 que poderia trabalhar com interatividade. Então, por exemplo, aqui nessa exposição, a gente tem trabalhos interativos do Ernest e trabalhos que ele fez em colaboração com artistas do Rio de Janeiro, no qual você pode pegar o seu celular, escanear um QR Code e ter um pedaço do trabalho com você, levar da exposição. Harold Cohen, ele nasceu em 1928, ele já era um pintor consolidado, representou o Reino Unido na Bienal de Veneza de 1966, participou de Documenta de Cássio na Alemanha, quando descobriu a linguagem computacional, e ele diz que foi como uma viagem psicodélica. Ele brinca dizendo que a linguagem computacional mexeu com áreas do cérebro dele que ele não tinha nunca conseguido alcançar com a pintura, e começou a desenvolver uma pesquisa que ligava a arte e inteligência artificial. Na verdade, uma grande busca para fazer o computador pintar como ser humano. E o Paul Brown, em 1977, ele criou um programa, um dos primeiros a ser feitos no mundo, pelo menos na Europa, que funcionava em tempo real. Eram 2 algoritmos que coexistiam, um criava caminhos na tela e o outro os apagava. Um artista muito importante que a gente tem aqui é o Frieder Nack. Ele era um estudante de matemática. O professor falou para ele: está chegando uma máquina de desenhar aqui, você consegue fazer o software? E ele desenvolveu um software e começou a fazer a máquina, então, a desenhar. Gostaria de convidá-los para visitar a exposição Códigos Primordiais, que está no Oi Futuro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Meu nome é Paulo de Moraes, eu sou diretor do Armazém Companhia de Teatro. O Armazém é uma companhia meio carioca, meio paranaense, que tem sede na Lapa, na Fundição Progresso, e que faz um trabalho voltado para uma temática extremamente contemporânea. Os últimos espetáculos da companhia, o último se chama O Dia em que Sam Morreu. É um espetáculo que debate um tema extremamente atual aqui no Brasil, acho que no mundo como um todo. Mas é a necessidade de uma tomada de consciência, a necessidade da gente se posicionar perante um mundo cada vez mais sem ética e cada vez mais com um poder corrompido. Eu sou vazio, mas eu sou o que eu sou. O que você é? Eu sou uma pessoa completa, eu venci o mundo lá fora. O que é que se constitui? Recordações, ideias, afetos, impressões, é isso? Ou só um monte de aditivos? Nossas canções pela música vazia, nosso corpo pela pornografia de massa, nossos amigos pelo trabalho, nossa cidade pela polícia. O Armazém é uma companhia que já tem mais de 20 anos, mas o Armazém de hoje é uma companhia que está em busca de uma certa internacionalização.
Nos últimos 3 anos a gente tem viajado bastante para fora do Brasil, tanto para festivais internacionais quanto para pequenas temporadas em outros países. E os espetáculos têm encontrado lá fora uma repercussão bacana pra caramba, assim. Os espetáculos da gente, quase sempre, são espetáculos escritos dentro do processo. Ou seja, a gente sempre quis isso, assim. Em alguns momentos da trajetória da companhia, a gente montou textos prontos. Toda Nudez Será Castigada, A Tempestade, Esperando Godot, alguns. Mas quase que o tempo todo a gente escreve as nossas próprias peças. O Armazém é uma companhia que se formou em Londrina, no Paraná. E tinha uma característica para a gente que era extremamente marcante quando a gente trabalhava lá. A gente tinha um espaço próprio. No começo de 99 a gente ocupou um dos espaços que na época estavam desocupados aqui na Fundição Progresso. Eu acho que isso fez com que a gente conseguisse manter essa característica de ter uma casa, de ter um espaço que você pode explorar de formas diferentes, desde o começo do trabalho da gente até hoje. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a companhia, é só acessar o site da gente, que é armazenciadeteatro.com.br. Sou Frederico Cardoso, eu estou diretor executivo da Associação Amigos Tempo Glauber. A gente está começando agora um trabalho nessa nova gestão que está entregando para a Cinemateca Brasileira um pouquinho que ainda está lá no Tempo Glauber, em Botafogo, no Rio de Janeiro. E agora a gente vai passar para uma outra etapa de trabalho, que é abrir a casa, não somente para assuntos relacionados ao Glauber Rocha, mas relacionados ao cinema em geral. A gente vai ter lá alguns cursos acontecendo, nós vamos ter cineclubes funcionando também, semanalmente. No futuro, quando a gente conseguir algum recurso a mais, a ideia é a gente pegar todo o acervo digitalizado do Glauber Rocha e ter um espaço ali que dê acesso ao público. Eu vim Aparecido, não tenho família nem nome. Eu vim tangendo o vento para espantar os últimos dias da fome. Eu trago comigo o povo desse sertão brasileiro e boto de novo na testa um chapéu de cangaceiro. Quero ver aparecer os homens dessa cidade, o orgulho e a riqueza do dragão da maldade. Glauber Rocha, se não é o maior cineasta brasileiro de todos os tempos, né? É um dos maiores, com certeza absoluta. Todos os filmes dele são importantes, todos os filmes circularam o mundo inteiro, representaram o Brasil mundo afora, e ter aquele espaço ali à disposição do público, exibindo também os filmes do Glauber Rocha, vai ser importante para a longevidade da obra dele, importante para o Brasil também, que vai ficar mostrando cada vez mais o que aconteceu, né? E vai inspirar novas gerações, com certeza absoluta. A mim já inspira. Melhores dias para os pobres e vida nova para todos, minha gente. Pois é. É assim que vai ser. Pois é. Salve. Fala, minha velha. Pode falar, não tenha medo, não. É uma gente boa, Eminência. Toma nota. Ava Pátria em Iracema, Galinha Rocha, é o meu nome. Eu sou cantora, compositora, cineasta. O sol que me bate, que me faz, que me arde, da terra. Da terra, o que é dela, o que é demais, o que me sobra. Quando eu era criança, eu fazia teatro, eu queria ser atriz. E depois eu percebi que, na verdade, eu não queria ser atriz. A minha paixão mesmo era pela imagem, pelo cinema. Eu tive muitos encontros dentro do cinema que me permitiram desenvolver a minha música dentro do cinema. Já fosse como imitadora, montando filmes, editando o som de muitos filmes, muitas vezes precisava de alguma coisa, eu ia lá e cantava. Não só cantava uma letra, mas produzia um som com a voz. Então, a música ela sempre foi uma aliada
é muito forte na construção desses filmes todos. Quando eu era muito nova também, eu comecei a estudar violão. Eu nunca aprendi direito, mas comecei a estudar e comecei a cantar. Depois de um tempo, eu comecei a compor. Ela é o samba, agoniza mas não morre, renasce de novo do próprio útero, antes do suspiro derradeiro. Samba, samba, samba. Essa entrada para esse universo mais profissional da música, que transcende as minhas experiências pessoais com o canto, as minhas experiências cinematográficas com o canto, e tudo tem a ver com o meu contato com o teatro. Como esse sertão, não há voar como esse sertão. O Zé Celso é um cara que eu conheço desde pequeno e tudo, então ele me chamou e me recebeu com muito carinho lá. Alguém tinha dito pra ele que eu cantava, e um dia, bem no começo, quando eu cheguei lá, ele sentou ao piano e falou, agora canta. E eu comecei a cantar com ele. A gente cantou de dia, cantamos uns sambas e tudo. E ele levantou e falou, você vai cantar na peça. Cara, foi uma experiência muito forte, porque pô, eu até já tinha feito umas participações, assim, em alguns shows de alguns amigos. Mas a experiência de atravessar o Teatro Oficina, cantando O Luar do Sertão, foi absolutamente mágico. Dali do Teatro Oficina eu saí, falei, cara, agora eu vou dar um tempo no cinema e vou dedicar uns meses, vou me dedicar para iniciar o meu processo como cantora, para, enfim, botar as minhas músicas e outras músicas que eu tenho vontade. O Diurno, meu primeiro disco, ele foi o resultado de um encontro mágico, né, entre pessoas. A gente ficou desde 2008 até 2012 convivendo, criando aquilo. Eu nascia nos palcos. Para mim foi um grande laboratório, uma grande experiência, uma grande vivência. Eu tô agora no meu segundo CD, Ava Pátria em Iracema. Eu queria fazer um disco que fosse um disco pop, um disco inventivo, um disco político, um disco quente, um disco que evocasse essas mulheres, então a guerreira, a mãe, a amante, o pau da mulher, a potência feminina, a terra, a Pachamama. Então eu queria evocar essas forças. São as evocações que as letras, as músicas trazem. Quando me flagrar, dando sopa por aí, você não vai passar de um cara que nunca tomou conta de mim. Você não vai passar